Olá, galera! Eu sou o Luiz Riso, bem-vindo ao meu canal Minha Vida Gay em Contos. Eu terminei o último vídeo comentando com vocês sobre a minha formatura do ensino médio em 2001 e a conclusão do meu curso do Senac também em 2001. Certo. Eu vou contar para vocês primeiro uma experiência que eu tive, que foi meu primeiro emprego, tá? Meu primeiro trabalho. Meu pai achou no momento que eu estava muito ocioso, que eu não estava fazendo nada produtivo e que eu deveria trabalhar e arrumou um bar para eu trabalhar no centro de Campinas, perto do mercado municipal. E eu fui trabalhar nesse bar. Então eu levantava 5 horas da manhã para poder estar no bar no horário de abrir. Eu carregava caixa, carregava peso, eu ajudava a limpar o bar, eu servia balcão, eu ajudava na cozinha, eu ajudava a fazer salgado, eu servia mesa, eu fazia tudo. Só que eu sempre fui muito magrinho, né? Então, assim, trabalhava demais, aí eu saía do bar, tinha que ir direto pra escola, porque eu tava terminando a oitava série. E acabou que eu fiquei anêmico e a minha mãe decidiu que eu não iria trabalhar mais, que eu iria terminar meus estudos primeiro para depois trabalhar. Então não trabalhei mais, tá? Fiquei em casa, ajudava ela com as coisas de casa, como eu já disse nos outros vídeos, eu limpava a casa, fazia faxina, lavava roupa, aprendi a cozinhar, aprendi a fazer tudo que diz respeito aos tratos e cuidados de uma casa. E sou grato por isso, porque hoje eu cuido muito bem da minha e faço tudo. A gente nunca teve problema, na verdade, por conta dessa logística nossa, né? A gente nunca precisou que ninguém fosse se ocupar aí na casa fazer alguma coisa pra gente, porque eu sempre cuidei de tudo e sempre estava ali muito presente. Ótimo. Então eu concluo o ensino médio, termino o meu curso do Senac e ali fomos encaminhados para o mercado de trabalho, tá? Então, de janeiro em diante de 2002, eu já iniciei o processo de seleção para uma empresa. E essa empresa é o Cinema Kinoplex do Shopping Dom Pedro. O shopping estava sendo construído nesse período, tá? Eu cheguei no shopping em 14 de março de 2002. O shopping nem tinha aberto ainda, não tinha inaugurado. Eu vi ainda terminar de construir, de pintar, de terminar piso, de fazer o piso da praça de alimentação, de assentar aquelas pedras todas que tem na escadaria da praça de alimentação e vi a implantação do cinema. Então, quando eu cheguei, só tinha as galerias de concreto pronto. Eu fui ver toda a implantação de carpete, de poltronas, de sistema de som, de iluminação, tal. E foi muito interessante. Então, nós fizemos o treinamento no hotel para depois ir para o cinema. Eu sempre fui muito articulado, sempre falei muito, já comentei isso nos outros vídeos, né? E eu sempre muito articulado, então quando eu entrei para trabalhar lá, eu entrei para ser porteiro, tá? Eu entrei para trabalhar na portaria, para receber os clientes, para ler os bilhetes, e eu sempre muito articulado, com uma semana eu já tinha desenvolvido folga para todo mundo, horário de almoço para todo mundo, já tinha organizado a escala de entrada, saída e horário de almoço para todo mundo. E eu já tinha muita facilidade em me comunicar com os funcionários. Então, dado momento, o gerente que tinha vindo de outra filial para inaugurar Campinas, ele chegou para mim e falou: Olha, o responsável pelo RH da empresa pediu demissão e eu preciso que alguém assuma esse cargo. Só que eu precisava de alguém que consiga conversar com os funcionários, que tenha uma boa harmonia com os funcionários, que tenha um bom relacionamento com os funcionários, e eu já vi que você tem bastante facilidade nisso. Eu queria que você assumisse, só que tem uma questão. Se você subir e você não der conta de manter o cargo que eu tô te dando, eu tenho que te mandar embora porque eu não vou poder rebaixar sua carteira depois. Eu falei, eu quero porque toda vida adorei um desafio. E fui para a gerência da empresa, tá?
para trabalhar na área administrativa e fiquei responsável pela parte de RH. Então era eu que tinha contato com todos os funcionários, né, nesse período. E teve um incidente que foi muito interessante, uma história muito interessante no cinema, que era assim: se eu entrasse para trocar de roupa, os meninos que estavam no vestiário saíam. Se eu estivesse no vestiário trocando de roupa, ninguém entrava. E isso gerou uma situação desconfortável e constrangedora, né? Porque éramos todos meninos, na verdade, tá? E aí, o que, que eu fiz um dia? Um dia eu aproveitei um horário de pico, que estava todos os funcionários no vestiário, entrei, tranquei a porta, arranquei a roupa, fiquei pelado, e virei para eles e falei: olha, tudo que vocês têm eu também tenho. E eu não vou ficar aqui olhando para ninguém, eu não vou ficar aqui reparando em ninguém, eu nunca vou ficar, não vou dar em cima de ninguém. Se alguém aqui tiver a pretensão de sair comigo ou quiser sair comigo, me convida para tomar uma cerveja, me convida para ir num bar, me convida para ir passear em algum lugar, porque aqui dentro não vai rolar. Eu sempre fui muito determinado no sentido assim, o trabalho é sempre o trabalho. E eu levei isso sempre muito ao pé da letra, né? No entanto, eu permaneci quase 5 anos dentro dessa empresa, né? Dentro desses trabalhos. E era um ambiente super agradável porque eram todas pessoas jovens, todo mundo começando a trabalhar junto, todo mundo no primeiro emprego, né? E eu já num período assim, mais maduro, tá? Eu entrei para trabalhar em março, quando foi mais ou menos no final do ano, eu já tinha tido essa promoção da empresa, eu já estava trabalhando na área administrativa, e isso foi me dando mais segurança para eu começar a pensar como que eu iria tomar a decisão de falar para meus pais que eu era gay, né? Então, o que que aconteceu nesse período? Foi um período de ajustes. Então, eu passei a comprar roupa. Ah, tem uma cena muito interessante, porque assim, a primeira vez que eu tomei um sundae do McDonald's na minha vida foi quando eu comecei a trabalhar no shopping. Algumas pessoas vão falar assim: nossa, que ridículo. Não, gente, era outra época, né? Como eu disse, a minha família sempre foi muito eh, simples, muito humilde. E a gente não tinha o hábito naquela época de ir para shopping. Entenda, né? 2002 estava inaugurando o Shopping Dom Pedro. Então, assim, tinha o que em Campinas? Shopping Iguatemi, Unimart, né? E aí vinha outro grande shopping para Campinas. Mas as famílias de periferia, como eu, que morei na periferia a infância inteira, não tinham o hábito de ir para o shopping com os filhos, tá? A gente ia na Lagoa do Taquaral, ia no Bosque do Jequitibás, a gente ia passear em alguns lugares assim, mas em shopping realmente nunca foi hábito. Hoje nós estamos na geração do fast food, mas naquela época também não era. Naquela época o pai e a mãe preservava pela boa alimentação e a gente não ficava comendo lanche a qualquer momento, né? Então foi a primeira vez que eu tomei Sunday do McDonald's, foi em 2002. Olha que legal, eu já tinha 19 anos, tá? Porque eu entrei em março de 2002 no cinema e completei 19 anos em abril de 2002. É, foi um período maravilhoso, porque como todo mundo estava começando a trabalhar naquele momento, era uma delícia, porque era todo mundo jovem, todo mundo querendo as mesmas coisas. Então a gente juntava, fazia festas de finais de semana, a gente alugava chácara, ia todo mundo para a chácara, bebia, enchia a cara. Era maravilhoso e assim, era todo mundo muito amigo, tudo muito próximo, todo mundo muito apegado, né? Depois veio outro gerente que assumiu a filial Campinas, que é o Márcio, e era muito bacana também porque ele era um homem mais velho, mas ele adorava a molecada, jogar futebol, tomar uma cervejinha, então isso dava muita empatia. Então todos os funcionários respeitavam muito a autoridade dele, mas ao mesmo tempo gostava dele na companhia numa festa, porque ele ia beber junto com a gente. Aí eu começo então nesse período a me montar, né? Algumas pessoas não conhecem esse termo, se montar, montaria.
Se montar é se travestir, se vestir de mulher, né? Vestir um personagem e se vestir de mulher. E eu começo nesse período, então, me vestir de mulher, principalmente para ir nas festas da empresa. Pasmem, mas era verdade. Então, toda festa que tinha na empresa, existia sempre aquela expectativa do que eu ia fazer, o que eu ia aprontar, como que eu ia chegar vestido, que peruca que eu ia estar usando, que maquiagem que eu ia estar usando, né? E eu ia mesmo vestido de mulher em todas as festas. E assim, e eu tinha sempre tive uma logística muito interessante. Depois desse fato de eu ter afrontado os meninos dentro do vestiário, nessa questão de que o corpo era igual e que o respeito deveria existir, é, passo então a ter um contato diferente com os meninos também. Então eu ia nas festas, os meninos dançavam forró comigo, os meninos dançavam, a gente dançava El Chan, a gente dançava o que tivesse tocando na festa, e os meninos vinham, dançavam comigo mesmo vestido de mulher. O meu gerente dançava forró comigo vestido de mulher, por quê? Porque havia respeito. Não era porque eu estava vestido de mulher que eu deveria ter menos respeito do que quando eu estava vestido de camisa e gravata dentro da empresa trabalhando. O respeito era o mesmo. Nada tinha mudado para eles em relação a qual papel era meu dentro da empresa. O papel que eu estava fazendo na festa era um papel de festa, nós estávamos ali para se divertir, então não cabia julgamento, né? Dentro da diversão não cabe julgamento. E eu era muito assim, responsável no sentido até de ficar de cima, cuidando dos funcionários que estivessem bebendo a mais do que devia. Eu ficava prestando atenção neles, eu cuidava, chegava aquela hora que eu chegava perto e falava, ó, já é hora de tomar uma coca, vamos parar de beber. Então eu ainda exercia meu papel, mas eu estava vestido de mulher. Teve uma cena de uma festa que eu estava com um vestido extremamente curto. E quando eu cheguei na festa, o Márcio, em questão, veio me cumprimentar. E ele levou a mão para me abraçar, para me dar um abraço, para me cumprimentar, e acabou subindo o meu vestido, né? E eu tava na entrada da festa. Então, assim, a festa inteira viu que eu tava de calcinha, né? E aí virou aquele buchicho todo. Quando foi no meio da festa, mais ou menos, já bêbado, já tinha tomado uma cerveja, eu em cima da mesa dançando, e ele assim, desce daí, porque tá todo mundo vendo sua calcinha. Eu falei, mas a minha calcinha já viram a hora que eu cheguei na festa, né? O que vai mudar agora ver minha calcinha? Só tá à mostra, mas tá tudo bem. Então existia essa questão de respeitar o ambiente. E eu acho que na vida tudo é uma questão de postura. Não importa se você tá vestido de terno e gravata ou se você tá de vestido, né? Você sendo gay. O que importa é a postura, a pessoa que você é, a educação, o respeito, o caráter, que é extremamente importante. Este é extremamente importante. E aí, as festas eram sempre muito divertidas. Dentro de casa já tinha virado um diálogo um pouco mais complicado, porque, como eu já estava trabalhando, eu me senti um pouco mais autônomo, né? Você começa a perceber que você tem seu dinheiro, você começa a perceber que tem tanta coisa lá fora que você não conhecia, que você não via. Você começa a interagir com pessoas que são de outras religiões, que têm outro pensamento, e você começa a perceber coisas que você não percebia, né? Aquelas regras todas de dentro da igreja, né? Que eu nunca tinha ido num cinema, por exemplo, por conta da igreja, porque não podia nem ter televisão dentro de casa. Então, ir ao cinema era fora de cogitação. Você começa a perceber outra visão da vida, outra visão do mundo. E eu acho que o pai e a mãe, que na verdade quer tentar manter o filho dentro dos seus próprios padrões, ele nunca vai poder deixar o filho sair de dentro de casa. Ele vai ter que manter o filho preso dentro de casa o tempo todo, porque se o filho sair para olhar o que tem lá fora, para conviver com pessoas, como eu disse no outro vídeo, que o preconceito passou a existir quando eu tive que começar a lidar com gente. Porque enquanto eu estava dentro da minha casa, no seio do meu pai, da minha mãe, não havia com o que se preocupar. E aí, indo para o mercado de trabalho, a questão é a mesma, tá?
Então, quando você vai para o mercado de trabalho, que você começa a entender responsabilidades, que você começa a perceber que você tem uma função, você tem um papel predeterminado pela empresa, você tem responsabilidades ali a serem exercidas, e você começa a lidar com pessoas que têm outras histórias, que têm outro caminho. é, Você começa a abrir seu campo de visão, você começa a prestar atenção na vida de forma diferente, né? Foi um ano assim muito interessante com todas essas mudanças, porque eu estava visualizando coisas que eu não tinha visto até então, ok? Então aí contando para vocês do meu primeiro emprego, como foi que aconteceu. Eu vou voltar em 2000 e eu tô falando de 2002. Vou falar de 2001, que foi o final do segundo ano do ensino médio, que foi um período que eu estava nesse processo das duas formações e eu também já estava conhecendo pessoas e também já estava lidando com pessoas. Eu queria falar a respeito do diálogo que foi desenvolvido no curso do Senac com os docentes do curso que tinha uma outra visão sobre a questão da homossexualidade. Porque lá dentro do Senac eu era gay, todo mundo sabia que eu era gay, todo mundo me respeitava como gay. E as pessoas dialogavam muito sobre isso e principalmente o discurso era quais seriam as dificuldades para o futuro por conta da homossexualidade. Desculpa, gente, você que tem, quem é gay sabe, já lida com essa situação, que tudo que você vai fazer na sua vida, todas as decisões que você vai tomar, a primeira questão que é posta é a sua opção, orientação, a sua questão sexual. Por você ser gay, isso é contestável, tá? É contestável a sua capacidade, é contestável sua inteligência, é contestável se você vai ter padrão para estar dentro de uma empresa ou não, que eu vou voltar nisso para falar a respeito disso, tá? E lá dentro do Senac esse diálogo foi muito aberto. Quando eu fiz o processo seletivo para entrar no cinema, a Emília, que era a representante, a psicóloga, né, que estava fazendo o processo seletivo, e um dos nossos diálogos, ela olhou para mim e ela falou assim: "Você é gay?" Eu falei: "Sou." Ela virou para mim e falou assim: "A sua opção sexual não me importa." Eu fiz essa pergunta porque eu quero deixar uma coisa clara para você. Suas capacidades não são medidas por quem você gosta. Então entra nessa empresa e arrasa, arrasa. Mostra seu potencial, mostra a sua capacidade, não a sua sexualidade, porque isso não diz respeito a ninguém. Mas seja você mesmo. Então, quando eu entrei para trabalhar na empresa, eu entrei com esse cara, com esse argumento de que assim, eu não iria esconder de ninguém que eu era gay. Eu não iria tentar mostrar para as pessoas um personagem que eu não era só para ser aceito. Eu não iria dizer para as pessoas que eu era hétero para poder continuar na empresa. Eu iria dizer exatamente quem eu era. E esse diálogo foi aberto desde o início com a empresa. Tá? Desde o início, o diálogo do Luiz ser gay foi sempre às claras. Nunca houve uma contestação. Então havia preconceito em algumas situações, sim. Tá? Tem uma cena que foi muito interessante. Eu estava passando pela cabine de projeção, um dos funcionários, brincando, deu um tapa na minha bunda. Brincando, porque eu entendi que foi uma brincadeira realmente, não levei para outro lado, tá? Ele deu um tapa na minha bunda. No dia seguinte, eu chego na empresa, o meu gerente me chamou, ele falou para mim assim: "Olha, tá aqui uma advertência para você assinar e uma advertência para o outro funcionário." Eu falei: "Por quê?" Ele falou: "Porque chegou ao meu conhecimento que você estava passando pela cabine de projeção e que ele deu um tapa na sua bunda." Eu falei: "Sim, ele deu um tapa na minha bunda, mas foi brincadeira. Eu não senti maldade no tapa, nada." O meu gerente virou para mim e falou assim: "Se eu tivesse passando pela sala de projeção, você acha que alguém ousaria dar um tapa na minha bunda?" Eu falei: "Obviamente que não." Ele falou: "E por que que na sua pode? Você não é melhor do que eu."
Você não é pior do que eu. O mesmo respeito que eles têm por mim, eles têm que ter por você. Resumindo, tive que assinar uma advertência, minha advertência foi engavetada, a advertência do funcionário seguiu para a matriz. Eu achei justo. Eu entendi a contestação dele na questão do cuidado, mas eu fiquei chateado pelo funcionário porque era um funcionário muito bom, era uma pessoa de muito respeito. E eu acho que foi um momento de bobeira e de fato eu não me senti agredido. Mas aí depois eu entendi que realmente nem ele, nem qualquer outra pessoa tinha o direito de dar um tapa na minha bunda porque eles deveriam me respeitar pelo cargo que eu tinha dentro da empresa. Então isso seguiu assim. Um dia eu contratei um funcionário para trabalhar na empresa, gay, declaradamente gay, tá? Eu passei a fazer processo de seleção e contratação de pessoal através de autorizações do Rio de Janeiro, que me autorizou dar sequência nesse processo, tá? Mesmo não tendo formação na área, mas eu já tinha dominado a logística de como fazer processo seletivo e eu comecei a fazer processo seletivo. E nesse processo eu contratei um funcionário gay. Tivemos outros funcionários gays, tá? Mas esse era declarado, os outros eram enrustidos, depois os anos se passaram e foram vivendo a vida deles e tiveram mais liberdade de falar sobre homossexualidade, mas na época não falava a respeito. Mas a gente que era gay sabia que o outro era gay, né? Mas havia muito respeito nisso. E ele não, ele era gay, ele também não tinha problema de falar da homossexualidade. Só que aí não era uma questão só de falar da homossexualidade. A questão é que não existia postura. Não tinha postura. Eu falo, gente, postura é tudo. É tudo. Você, por falta de postura, pode perder uma oportunidade da sua vida. Pode perder um trabalho, pode perder uma amizade, você pode perder isso por conta de postura, tá? E ele, por conta da postura dele, perdeu o emprego. Por quê? Ele dava em cima do funcionário. Ele dava em cima do cliente na fila para entrar na empresa. Ele dava em cima de fornecedor. Dar em cima não é só se insinuar, é porque ele era agressivo, ele era grosseiro na forma de abordar. Sabe aquela coisa do pedreiro que fica sentado na frente da construção, chamando a mulher de gostosa na rua, fazendo fio-fio para ela? Era exatamente esse tipo de postura que ele tinha em relação aos homens. O meu gerente chegou para mim e falou assim: Luiz, desculpa, mas não dá. Eu falei: não, realmente não dá. Não dá porque é uma empresa, uma, uma postura a zelar, tem uma imagem a zelar e não dá realmente para manter um funcionário que ele não sabe exercer o papel dele de funcionário. E infelizmente ele foi mandado embora. Aí vai dizer assim, foi preconceito? Desculpa, preconceito tem limite. Preconceito preconceito não tem motivo. A pessoa preconceituosa é preconceituosa gratuitamente. Agora, você contestar a postura de um profissional dentro da sua empresa porque ele não está cumprindo com as obrigações e principalmente não se dando ao respeito e não mantendo o respeito dentro da empresa para com os funcionários e para com os clientes da empresa, aí já não é mais uma questão de preconceito, né, minha gente? É preciso entender que se você não sabe se portar, não sabe se comportar, você vai, infelizmente, sofrer as consequências pela sua falta de comportamento, tá? E foi o que aconteceu. A empresa tinha um monte de regras, a empresa não gostava de piercing, de brinco, de orelha com um monte de furo, de cabelo, menino de cabelo comprido, tinha alguns padrões, né? A empresa queria manter um padrão social. O próprio uniforme da empresa era um uniforme social. E ela queria manter esse padrão de idoneidade, uma empresa séria, uma empresa comprometida, mesmo sendo uma empresa de entretenimento, que é uma empresa é um cinema. As coisas mudaram agora, hoje em dia. Eu sei que tem muitos lugares que não se importam, né, com essa questão de brinco, de cabelo e tal. Mas naquela época ainda existia um pouco de regras a serem seguidas, né? E eu era o gay chato. Eu sempre fui o gay chato. Eu sou um gay chato. Eu sou daquele gay assim, você tem que saber entrar e sair nos lugares.
tá? Você tem que ter postura, você tem que saber se portar. O que você faz na sua vida pessoal, dentro da sua casa, ou num ambiente que só tem gays, ou numa parada gay, ou numa boate gay, ou num ambiente que é seu, que você se sente seguro, ali você pode ser o que você quiser, fazer o que você quiser. Só que a partir do momento que você está dentro de um lugar que existem regras e que você precisa seguir essas regras, você também precisa se adaptar às regras para você poder ter qualidade de vida, ser respeitado, ter o direito de entrar e sair nos lugares e ser respeitado, né? Eu ouço muito a discursiva de pessoas que querem obrigar as pessoas a aceitarem que você é gay, né? Eu falo que ninguém é obrigado a nada. Tem gente que não aceita, tem gente que não gosta, e eu vou lidar com outras pessoas que gostam e as que não gostam, eu vou deixar elas para trás. Eu nunca fui muito militante. Eu nunca fui de ficar brigando por essa questão do ponto de vista da homossexualidade, porque eu sempre fui muito adaptável, tá? Se a minha mãe me convida para ir num casamento das pessoas que são da igreja dela, eu vou colocar uma camisa, uma calça social, eu vou sentar, eu vou me comportar e vou na festa, né? Se eu for convidado para ir num casamento gay, eu de novo vou colocar uma calça, uma camisa, porque o respeito é pela cerimônia, é pelo lugar que eu estou, não importa quem está casando. E eu acho que isso é uma questão de ponto de vista, é uma questão de se adaptar, né? E você ter o direito de ir e vir sem muitos problemas. Não que eu me importe com a opinião das pessoas, porque eu nunca me importei, tá? Eu só gosto de me sentir confortável. Para me sentir confortável, se for preciso que eu me adapte, eu vou me adaptar para me sentir confortável. Eu aplaudo e acho corajoso da parte de quem entra nos lugares e coloca toda a sua postura, né? E lida bem com essa questão da negativa e do apontamento das pessoas. Eu lido bem com apontamento, mas eu prefiro conforto, então eu compro o meu conforto. E eu continuei então em 2002 trabalhando na empresa, tá? Eu já não ia muito mais na igreja, então continuo trabalhando, não quero mais ir na igreja. Quando foi mais ou menos o final do ano, teve a Santa Ceia na igreja. Né? A Santa Ceia dentro da congregação, que é a igreja que a minha mãe frequenta até hoje, é uma vez por ano. E eu fui. Eu fui, gente, mas aquilo não era mais para mim. Eu não me via mais dentro daquele lugar. Lembra do outro vídeo, eu falando dos preconceitos que eu sofri dentro da igreja, que eu fui perseguido, que teve calúnia, que teve um monte de fofoca com meu nome e tal. Eu já não queria mais ficar dentro daquele lugar. Eu olhava para aquele monte de pessoas com aquela hipocrisia das pessoas se achando uma melhor que a outra. E eu tenho até um ditado que eu digo que tem umas pessoas que acham que vão para o céu com tripa e tudo, porque vão ser transladadas, né? As pessoas que se consideram santas, elas acham que vão ser transladadas. E esse tipo de pessoas são pessoas que eu tenho muita dificuldade em lidar, né? Porque eu acho que fé e ignorância são coisas muito distintas, né? E quando a fé vem entrelada à ignorância, a coisa é muito complicada. E eu não queria mais ficar na igreja, tá? Não cabia mais. Sabe desse negócio que eu tô falando de se adaptar? E ali não me cabia. Desculpa quem defende que essas igrejas que carregam a bandeira gay, que falam né, sobre homossexualidade, que querem se basear na Bíblia para falar sobre homossexualidade, eu acho muito complicado, tá? Tem pontos bíblicos que são muito específicos sobre a sodomia, sobre a homossexualidade, sobre a pederastia. A Bíblia, ela é tradicional para quem quer ser tradicional. E só não entende quem não lê. Porque lá todos os pontos bíblicos apontam a mesma coisa. Que isso não faz parte do que Deus definiu que deveria ser correto. Abre aspas. Bíblia Sagrada. Não é meu ponto de vista. Mas o meu ponto de vista também que eu não entendo as igrejas que carregam a bandeira gay
e que se baseiam na Bíblia para isso. Eu acho que o gay tem direito à religião, o gay tem direito à fé, o gay tem direito a acreditar em Deus, o gay tem todos os direitos de ter a fé que ele quiser. Mas não dá para defender totalmente a homossexualidade somente baseando no cristianismo puro. Se defende a homossexualidade, se tem outras diretrizes de apoio ao LGBT, que aceita, que é inclusivo, a pessoa tem que ter outra visão mais espiritualizada, que aí vem a diferença, o que é bíblico e o que é espiritualizado, tá? A não ser que tenha uma opinião mais espiritualizada e que traga já alguns conhecimentos mais espiritualista e não do cristianismo, tá? Que tem uma visão mais espiritualista e que agregue essas pessoas dentro da igreja com base espiritualista. Por que base bíblica? Desculpa, não venha falar comigo sobre base bíblica para defender a homossexualidade, porque o cristianismo tradicional não defende a homossexualidade e a Bíblia não defende a homossexualidade, ponto. Esse é meu ponto de vista. Então, quando teve a Santa Ceia da igreja, eu sabia já que ali não me cabia, que eu não queria ficar mais ali. Eu já tinha tido namoradinhos, já tinha tido pessoas que eu tinha tido contatos e eu não queria mais ficar ali. Né? Eu já tinha transado com homens, eu sabia que ali não cabia isso, que aquilo ali não fazia parte da igreja, não era essa tradição que a igreja pregava, então não cabia. Se eu quisesse transar com homens, eu teria que ir para outra religião, para outro lugar, porque eu acho que você não tem que ficar dentro de uma igreja, dentro de uma religião que você não consegue cumprir os princípios dela. Se você não tem fé para cumprir os princípios da religião que você tá, muda de religião. Porque ficar na religião contrariando os princípios, as doutrinas e os pontos que a igreja que você frequenta defende, você está errado. Então, mude de igreja para você encontrar uma igreja que caiba o seu ponto de vista dentro dela, porque é você que tem que se adaptar à igreja, não a igreja se adaptar a você. Então, se a igreja tem um monte de regras, se você tiver força de vontade e quiser seguir, parabéns para você. Se você não tem força de vontade para seguir, cai fora, porque é feio. É feio. É feio você ficar dentro de uma igreja tradicional, com uma congregação que tem um monte de regras, que tem um monte de ponto de doutrinas, e você ficar lá fazendo a maluca. Né? A gay que vai dentro da congregação para mim, que conheço histórias, a gay que vai dentro da congregação para mim com um terninho de oncinha, e que ela é gay, que todo mundo sabe que ela é gay, que todo mundo sabe que ela vai pra boate gay, que todo mundo sabe que ela vai pra parada gay, e ela vai pra dentro da igreja fazendo de conta que ela é crente, desculpa, tá feio, todo mundo sabe. Todo mundo já viu que é gay. E aí dentro do padrão que está pré-determinado ali, dentro do conceito daquela religião, isso não cabe. Isso não cabe, então para que tá feio. Vai para outra igreja que é mais inclusiva, vai para outra igreja que tem uma abordagem espiritualista, que aceita todo mundo, que agrega todo mundo, porque uma igreja tradicional não vai aceitar. É a mesma coisa de falar que vai dar a comunhão para uma pessoa que não é batizada na igreja católica. São princípios religiosos, cada igreja tem o seu princípio. E quem tem a obrigação de acatar o princípio da igreja é quem frequenta. A igreja não vai mudar os moldes dela para caber ninguém. Então, ou você cabe dentro da igreja, ou você procura uma igreja que te caiba. Porque é feio ficar dentro de uma igreja que você não tem capacidade de seguir os padrões pré-determinados por aquela religião. Então para, porque tá feio. Então no dia da Santa Ceia, eu fui, botei meu terno, minha gravata e fui para Santa Ceia. Só que quando eu entrei lá, eu senti um mal-estar pela vergonha, por sentir que ali já não fazia parte mais do meu estilo de vida. Eu não podia mais continuar usando terno e gravata e transando com homem. Eu não podia mais usar terno e gravata e ir pra boate, e beber, e encher a cara.
Eu não podia, eu tinha que ser honesto comigo mesmo. Meu pai dizia sempre: faça o que você tiver que fazer e seja homem. Porque ele já jogava na minha cara aquela condição assim: ou você tá dentro da igreja ou você tá fora. Então faça o que você tiver que fazer, seja homem, assuma a sua responsabilidade daquilo que você quer. Pois bem, no meio do culto da Santa Ceia, eu cheguei para ele e falei: eu estou indo embora. Ele, pelo amor de Deus, não vai embora, você vai matar sua mãe. Eu falei: ela nem vai perceber que eu saí, porque a igreja estava lotada. Fui embora para minha casa. Eu não tomei Santa Ceia. Santa Ceia é um pacto de dignidade com o princípio da fé que você frequenta. Se você não segue o princípio da fé, se você não tem dignidade para tomar a Santa Ceia, eu não sei como que consegue. Eu não consegui mais, tá? Eu tomei Santa Ceia enquanto eu estava sob o jugo da minha família e eu dependia deles. A partir daquele dia eu tinha meu salário, eu tinha meu emprego, eu tinha meu trabalho e eu sabia que de qualquer forma eu não iria à igreja mais. Então eu termino o ano de 2002 com um trabalho novo, com uma vida nova, não fui mais à igreja, abandonei a religião, eu fui viver, fui viver, fui viver, fui ser eu, tá? Ainda não na totalidade, porque a questão do falar sobre a homossexualidade vem depois. Mas eu já me sentia muito mais livre, muito mais feliz, porque eu estava trabalhando e não precisava mais colocar terno e gravata, ir na igreja fazer um papel de uma coisa que eu já não era mais, que eu já não podia exercer mais esse papel. Então, de novo, vou dizer: se você está dentro de uma igreja que você não tem fé para seguir os padrões desta igreja, sai fora. E para de fazer feio. Para de vestir um personagem de ir lá dentro da igreja, colocar um terno, uma gravata ou qualquer outra coisa que seja, e você não consegue ter fé para você ser leal. Leal, estou falando de lealdade, tá? Você não consegue ser leal aos princípios que aquela fé prega. Então, se você não tem fé, se você não tem capacidade, procure uma fé que te caiba. Não vá na igreja fazer vergonha ao alheio, porque se você não consegue seguir a doutrina da igreja, ela não é para você. Vá para outra que você consiga seguir a doutrina dela. Eu fui e vou contar para vocês depois, certo? Então, assim, tá aí um pouco da minha história. Eu vou começar a gravar vídeo para vocês ano a ano, porque vai ficar mais fácil eu narrar por ano o que foi acontecendo na minha vida. Então, eu vou encerrar o ano de 2002 com essa história da minha saída da Congregação Cristã no Brasil, quando eu tive a decência e descobri que lá não me cabia mais e que não era aquela fé que eu tinha na minha vida, certo? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.